Olá, pessoal. Então, vamos gravar mais uma aula aqui. Então, hoje, continuo aqui falando de delineamento inteiramente casualizado. Porém, nesse vídeo, quero falar sobre análise de variância para o experimento com dados transformados. Então, quando nós não conseguimos atingir os pressupostos de normalidade ou homogeneidade de variância, e aplicamos alguma transformação. Então, vou seguir com esse exemplo de experimento aqui, em que temos 4 tratamentos, o T0, o T1, o T2 e o T3. Esses tratamentos são uma combinação entre aplicação de água residuária de suinocultura e adubação química no solo, e desse experimento foram coletadas essas variáveis de respostas, que é o cobre, o zinco, o pH e a matéria orgânica. Então, já fizemos a análise em outros vídeos da matéria orgânica e pH, e agora eu vou seguir com a variável cobre. Tá, então, continuamos, né, dentro de um contexto de um delineamento extremamente casualizado, com 4 tratamentos, e o nosso objetivo é verificar se, para a variável resposta, a aplicação desses tratamentos no solo promovem alguma diferença estatística. Agora, os passos que nós vamos seguir para análise de dados, então, sempre começamos com a estatística descritiva, e verificamos os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância. Caso um deles não seja satisfeito, nós trabalhamos com a transformação dos dados, que é uma mudança na escala, com a aplicação de alguma função matemática que visa alterar a escala dos dados, e a partir disso, que nessa nova escala ele possa atender, então, ou normalidade, ou homogeneidade de variância, ou os dois, dependendo da nossa necessidade. Então, se nós conseguimos atingir os pressupostos nos dados originais, a gente segue para análise de variância. Se não atende nos dados originais, nós aplicamos essa transformação e depois seguimos com a análise de variância para os dados transformados. Depois, análise de variância, se houver diferença em algum dos tratamentos, teste de comparação de média, também é possível fazer análise dos efeitos dos tratamentos e seguimos com a interpretação dos resultados. Tá, então, quando nós aplicamos uma transformação nos dados, a ideia é sair da escala original por meio de uma função matemática, e aí teremos os nossos dados transformados. O que seria essa mudança na escala dos dados? Então, aqui, essa curva em azul seria a curva teórica da distribuição dos nossos dados, e a ideia seria que após alguma função matemática, eu passe para os dados com esse comportamento aqui em verde, ou seja, esse formato de sino em que o pico da minha curva é exatamente a média dos dados. Então, essa curva aqui é a curva gaussiana. Então, a ideia é que, meus dados estão na escala original, a partir de uma função matemática, eu transformo essa escala para que os dados passem a ter essa característica aqui. Isso, no caso, para atender o pressuposto de normalidade. Tá. Então, aqui, o nosso fluxograma seguir o seguinte, né? Então, tenho a minha variável resposta, verifico, tem distribuição normal? Tem variâncias homogêneas? Se sim, para os dois casos, aplicamos a nova e o teste de comparação de média. Porém, se um desses dois testes falhar, ou seja, não tiver distribuição normal, ou as variâncias não forem homogêneas, é necessário aplicar uma transformação matemática aos dados. E um detalhe bem interessante é que esse teste de distribuição normal ou de variâncias homogêneas, que é o teste de Shapiro-Wilk, um deles que pode ser utilizado, ou o teste de Bartlett para verificar as variâncias homogêneas, pode ser tanto aplicado na variável resposta original, ou pode ser aplicado no resíduo da ANOVA. Então, quando nós realizamos a ANOVA, por ser um modelo estatístico, existem resíduos associados a esse modelo estatístico. Então, esses testes também podem ser aplicados a esses resíduos, que estaria validando os pressupostos. Então, seguindo aqui. Quais os tipos de transformação matemática que nós podemos usar para dados, por exemplo, dados não normais? Então, uma transformação muito utilizada é a transformação logarítmica, a transformação raiz quadrada, transformação potência, ou seja, elevar os nossos dados a alguma potência, e também a transformação de Box e Cox. Sobre a transformação de Box e Cox, eu vou deixar alguns materiais a respeito dessa transformação. Então, no caso de não satisfazer ou pressuposto de normalidade ou de variâncias homogêneas, nós precisamos, então, aplicar uma transformação. Ao aplicar a transformação matemática, apliquei e tenho meus dados transformados. Então, eu tenho que verificar
se os dados transformados possuem distribuição normal ou variâncias homogêneas. Se sim, para os dois, eu vou lá e aplico a análise de variância nova e os testes de comparação de média para os dados transformados. Caso não tenha ainda, apliquei uma transformação, log, por exemplo, e por acaso ainda não tem distribuição normal ou não tem variâncias homogêneas, eu tenho que procurar outra transformação. Troco a transformação, venho aqui e testo novamente. Tem distribuição normal? Tem variâncias homogêneas? Então, enquanto esses dois pressupostos não forem atingidos, a gente fica nesse loop aqui de testar transformações. Quando atingir os dois pressupostos, a gente aplica a nova para os dados transformados. Ok? Tá, então, qual que é a ideia agora? É a gente realizar essa análise lá no RStudio. Então, saindo aqui, vou abrir o RStudio, e aqui eu tenho esse conjunto de comandos, vou deixar disponível para vocês também, junto com o material dessa aula. Então, primeiro, importo meu banco de dados. Meu banco de dados, procuro aqui, né? Nesse caso, é esse conjunto. E para facilitar a nossa análise, então, padronizo aqui o nome para dados. Vou importar ele. Então, aqui tem meu conjunto de dados. Vou abrir ele aqui dentro do RStudio. Está aqui, então, meus tratamentos, cobre, zinco, pH e matéria orgânica. Então, nesse momento, a minha variável resposta vai ser a coluna do cobre. Os dados de cobre recebem agora a minha variável resposta. Então, resposta, tratamentos é a coluna de tratamentos. E então, essa parte da estatística descritiva, como nós já falamos anteriormente, eu vou passar bem rápido sobre isso. Então, aqui eu tenho os resultados de média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação para cada um dos tratamentos. O que chama atenção aqui é que o coeficiente de variação do tratamento T0 é bem alto, né, 62%, enquanto do T1 e do T2 são os menores, 6,68 e 5,95. Então, é só uma característica do tratamento T0, a gente pode até visualizar aqui no gráfico de pontos. Observando aqui, a gente vê que a dispersão dos dados das repetições no tratamento T0, ela é muito maior em relação, se comparada com o T1 e o T2. Então, essa dispersão toda reflete aquele coeficiente de variação maior dos tratamentos. Então, para o boxplot, também é possível observar essa variabilidade maior no T0. Então, aqui tem uma variabilidade maior, e os outros tratamentos aqui variam menos. O que o teste de Bartlett, o teste de homogeneidade de variâncias faz? Ele compara se essa variação maior aqui no T0, se essa oscilação maior que acontece aqui, ela é comparável com essas aqui. Nós visualizamos que elas são diferentes, mas será que estatisticamente eu posso considerar que são equivalentes? Então, nós não sabemos essa resposta, só visual, né, pelo gráfico, então temos que aplicar o teste para confirmar se elas são homogêneas ou não. Então, aqui o teste, iniciando os testes de hipótese, então vou fazer o teste de normalidade primeiro. Então, o teste de Shapiro-Wilk deu 0,02. Lembrando que a regra de decisão é toda vez que o p-valor for menor que 0,05, rejeitamos a hipótese H0. Nesse caso, H0, os dados possuem distribuição normal. Ao rejeitar ela, então eu assumo que os dados não possuem distribuição normal. Então, um dos pressupostos que eu preciso não é válido, não tem distribuição normal. Agora eu vou verificar para homogeneidade de variâncias. Então, o teste de Bartlett. E aí o p-valor deu 0,1347. Não é menor que 0,05. Quando é menor, eu rejeito H0. Como não é menor, não vou rejeitar. Então, os dados possuem variâncias homogêneas. Então, dos dois pressupostos que nós precisamos, dos dois pressupostos que nós precisamos, então, verifiquei, tem distribuição normal? Não. Então, eu preciso aplicar uma transformação matemática. As variâncias são homogêneas? Sim. Mas para que eu possa ir direto para a nova, eu preciso que a distribuição normal seja verdade, seja verdadeira, ou seja, tenha distribuição normal e tenha variâncias homogêneas. Como falhou em um dos dois, no caso a normalidade, então eu tenho que aplicar essa transformação. E aí, antes de seguir aqui com a transformação, eu só vou fazer um teste de avaliar se os resíduos dessa transformação, da nova desses dados, possui ou não possui distribuição normal. Então, venho aqui,
Então, antes de seguir, fazer dois caminhos, seguirei dois caminhos. Primeiro caminho, antes de seguir com a transformação, vou verificar aqui, dentro da análise de variância, se os resíduos possuem ou não distribuição normal ou possuem variâncias homogêneas. Então, vou aplicar aqui a função DIC, que nos traz o resultado da nova, mas antes de olhar para a nova, até porque eu não sei se vai ser válida ou não, eu vou ver se os resíduos são normais e se há homogeneidade de variância. Então, o teste de normalidade para os resíduos diz que, de acordo com o teste de Shapiro-Wilk, que os resíduos podem ser considerados normais. E o teste de Bartlett diz que, com 5% de significância, as variâncias são homogêneas. Então, aqui, satisfazendo com os resíduos, eu cairia novamente nesse caso aqui. Verifiquei se tem distribuição normal nos resíduos? Sim. Variâncias homogêneas nos resíduos? Sim. Então, posso aplicar a nova e o teste de comparação de média. Então, apesar da variável original não ter distribuição normal, ao verificar nos resíduos, tem. Então, se a variável ou os resíduos satisfizer essas condições, está ótimo. Então, aqui, como foi verificado que os resíduos atendem os dois pressupostos, então eu posso confiar nesse resultado da análise de variância, em que aqui, então, a gente tem toda a variabilidade devido aos tratamentos, ou ao resíduo, né, que é aquela variabilidade atribuída ao acaso, ou seja, todas as diferenças que eu consigo ver, a variabilidade total do meu experimento, ela está dividida ou na variabilidade de tratamento ou do resíduo. Então, quando eu olho aqui, é construída toda essa análise de variância, até deixei um material já para vocês de como os cálculos são feitos de forma manual, e esse quadro, ele segue uma sequência de cálculos para que a gente chegue aqui, no caso computacional, nesse PR maior que FC, que é equivalente ao nosso p-valor. Então, nós usamos a mesma regra. Toda vez que esse p-valor for menor que 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula. No caso da ANOVA, a hipótese nula, a hipótese H0, diz que a média dos tratamentos são todas iguais. Como o p-valor, deixa eu ver aqui, p-valor deu 0,01, menor que 0,05, nós vamos rejeitar a hipótese H0 e vamos concluir que existe pelo menos uma das médias com uma das médias dos tratamentos diferente das demais. Então, sabendo que pelo menos uma das médias é diferente, vou olhar agora o teste de Tukey, que nos diz quem é diferente de quem. Então, o teste de Tukey nos diz que, para os tratamentos aqui T2, T3, T0 e T1, então aqui tem quem é igual, quem é diferente. Nesse caso, o T2, o T3 e o T1 são iguais, e o T0 é diferente do T3 e do T2. Então, esse resultado aqui poderia ser copiado daqui, colado num editor, para que esses grupos aqui sempre estejam do lado da média. Assim como nós fizemos lá para o caso do pH. Então, teria resolvido. Porém, nessa aula, o objetivo é verificar como que eu sigo a análise de variância quando eu preciso aplicar uma transformação. Então, nesse momento, antes de continuar, só vou calcular aqui antes de fazer a transformação, vou calcular aqui os efeitos dos tratamentos, já que os comandos estão aqui. Então, só para fechar ali, como teve normalidade e homogeneidade de variância nos resíduos, apliquei a análise de variância, teste de Tukey, e agora vou olhar o efeito dos modelos, o efeito dos tratamentos aqui na minha variável resposta. Desculpa, aqui. Então, o que isso nos indica? Nos indica que o tratamento T0, ele tem um efeito negativo na variável resposta, ou seja, ele tende a diminuir os teores de cobre, enquanto o T1, T2 e o T3, eles têm um efeito positivo na variável resposta. Então, são tratamentos que incrementam cobre lá no solo, especialmente o tratamento T2. Então, o tratamento T2 é um que tem uma quantidade de 300 metros cúbicos por hectare de água residuária de suinocultura. O tratamento T3 também tem essa mesma quantidade, porém, ele tem adubação química junto, que talvez esteja interagindo com o cobre da água residuária e possa estar fazendo com que o efeito do T3 na variável cobre seja menor do que o efeito T2. Então, é mais um resultado que pode ser discutido no nosso experimento. Tá, então, voltando aqui, vou seguir um caminho um pouquinho diferente. Vamos supor que os dados não tivessem nem normalidade na variável resposta,
nem nos resíduos do modelo, nem nos resíduos da nova. Então, vamos imaginar que eu não consegui normalidade nem nos resíduos e nem na variável resposta. Então, eu iria aplicar uma transformação aos dados. Vou começar com a transformação log, que é uma transformação muito utilizada aos dados. Então, aqui eu vou chamar de resp.t, ou seja, minha resposta transformada vai receber essa função matemática chamada log. Então, ao fazer isso, tenho aqui meus dados na escala transformada. Então, quando eu preciso transformar os dados, aplico essa função matemática. Então, qual que é o caminho que eu vou seguir? Então, vou voltar aqui no fluxograma, nesse aqui. Ó. Então, a partir do momento em que nós aplicamos uma transformação matemática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar novamente se tem distribuição normal ou se as variâncias são homogêneas. Se sim, eu aplico a nova a esses dados transformados. Se não, se um desses dois falhar, procuro outra transformação. Então, é esse caminho que nós vamos fazer agora. Então, lembrando que, no caso do cobre, a variável original já tinha distribuição normal lá nos resíduos. Porém, para efeitos didáticos, eu vou ignorar e supor que não tinha distribuição normal nem nos resíduos e nem na variável resposta. Por isso que estou seguindo com a transformação. Tá? Não seria necessário aqui, para os dados de cobre, por ter distribuição normal dos resíduos, não seria necessário fazer transformação. Mas eu vou seguir só para a gente entender como funciona quando precisa transformar. Ok? Tá, então, tentei aplicar a variável, a função log. Então, vou testar se o teste de normalidade para Shapiro-Wilk se tem distribuição normal. Então, aqui deu um p-valor de 0,0001, ou seja, não tem distribuição normal, com meus dados transformados por log, e vamos verificar se tem as variâncias homogêneas. Olha, ao aplicar a transformação log, os meus dados passaram a não ter variâncias homogêneas. O p-valor ficou 0,001, que é menor que 0,05. Só para efeito de comparação, eu vou plotar aqui os box plot para a gente entender como que fica após a transformação. Então, aqui, à esquerda, eu tenho os box plots dos meus dados na escala original, então, os teores de cobre, o T0 era o que tinha maior variabilidade. Aqui eu tenho, à direita, cada box plot por tratamento da minha variável transformada pela função log. Então, dá para verificar aqui o T0, que já tinha uma variabilidade alta, passou a ficar com uma maior variabilidade, e os tratamentos T1, T2 e T3 estão oscilando menos. Por isso que nesse contexto aqui, com a transformação, o teste de Bartlett diz que essas variâncias não são homogêneas. Ou seja, eu estou com uma variação muito grande aqui no tratamento T0 e muito pequena nos outros. Então, ele considerou que isso aqui não são equivalentes, ou seja, elas não são homogêneas. Tá. Então, a transformação log não foi um bom resultado para nós. Mas antes disso, deixa eu mostrar o que acontece com o histograma aqui dos dados. Então, dá uma olhadinha aqui. Então, à direita, eu tenho meus dados na escala original, minha resposta. Por que não tinha distribuição normal? Porque a gente não está observando aquela curva em formato de sino, em que o pico da curva está na média. Então, aqui, ele tem um pico aqui à esquerda, e depois outro aqui mais à direita. Então, essa curva com esses dois picos aqui, descaracteriza uma distribuição normal. Quando nós aplicamos a função log, isso também não ajudou muito, ó, como ficou. Então, também não consigo observar aquela característica de distribuição normal. Por isso que no teste Shapiro-Wilk, os dados com log não tiveram distribuição normal. Então, qual que é o caminho? Ah, o log não deu certo, então vou procurar uma outra transformação. Por exemplo, transformação raiz quadrada. Então, resposta agora recebe a raiz quadrada, resposta transformada, recebe a raiz quadrada dos dados originais. Aqui estão os meus dados na escala transformada. Vou verificar se eles possuem distribuição normal. Ó, pelo teste de Shapiro-Wilk, deu 0,001, menor que 0,05, ou seja, não tem distribuição normal. E pelo teste de Bartlett, deu 0,02, também não tem distribuição normal. Um ponto importante aqui, poderia rodar a análise de variância e verificar se os resíduos da variável transformada têm ou não têm
distribuição normal e variâncias homogêneas. Se isso for satisfeito lá nos resíduos, a gente segue com a análise de variância, tá? É um caminho. Antes de olhar, eu vou tentar mais uma transformação aqui. Então, só para recapitular, usando a raiz quadrada, não teve distribuição normal e também não teve variâncias homogêneas. Então, eu vou trocar minha transformação e vou usar transformação de potência, que seria elevar os meus dados ao quadrado. Então, agora, minha variável transformada recebe os meus dados ao quadrado. Aqui, como eu elevei todo mundo ao quadrado, então mudou bastante aqui a escala, né? Os dados ficaram maiores. Vou verificar se, com os dados elevados ao quadrado, se eu tenho distribuição normal. Ah, agora sim, ó, o p-valor passou a ser 0,48, que é maior que 0,05. Eu não rejeito minha hipótese H0, ou seja, os dados possuem distribuição normal. Tá, resolvi o problema da normalidade. Vamos ver aqui, verificar se há homogeneidade de variâncias. Opa. Aqui, entra. Então, pelo teste de Bartlett, o p-valor passou a 0,64, maior que 0,05. Então, não rejeita a hipótese H0, indica que os dados possuem variâncias homogêneas. Então, para efeito de comparação, vou fazer de novo aqui. Esse do box plot aqui, estou fazendo só para mostrar para vocês o que acontece com os dados. Não necessariamente vocês precisam fazer essa comparação. Então, já tinha variâncias homogêneas lá nos dados originais, então notamos que quando elevamos os dados ao quadrado, aqui, os box plot à direita, ele não fez com que essas variabilidades ficassem tão discrepantes entre si. Então, temos variâncias homogêneas. Agora, vamos verificar os histogramas. Então, com eles lado a lado. Aqui, à esquerda, eu tinha os dados na escala original. E quando nós elevamos eles ao quadrado, dá para verificar que essa curva ela passou a ter um comportamento mais aproximado da curva da distribuição normal. Não é uma curva de distribuição normal perfeita, porém, pelo teste de Shapiro-Wilk, ele considerou que é equivalente à distribuição normal de probabilidade. Então, agora sim, com os dados transformados, nós atendemos os dois pressupostos, de variâncias homogêneas e distribuição normal. Então, agora eu vou aplicar a análise de variância, pela função DIC aqui, para os tratamentos, usando a resposta transformada. Os meus tratamentos são qualitativos, vou usar método de comparação de Tukey, o nível de significância para Tukey é 5%, e o nível da ANOVA também é 5%. Então, executando essa função, nós temos aqui os resultados. Só para verificar se os resíduos, o que aconteceu com eles, então a gente também pode ver que o teste de normalidade dos resíduos também considera os resíduos normais, e o teste de homogeneidade de variâncias também considera as variâncias homogêneas. Então, essa transformação que nós usamos fez com que os resíduos também atendessem os pressupostos. Então, já que resolvemos os pressupostos, vamos avaliar o resultado da análise de variância. Então, aqui tenho o quadro da análise de variância, venho aqui direto para o p-valor, que indica aqui na linha de tratamento, que o tratamento tem um p-valor 0,004, ou seja, é menor que 0,05. Então, só voltar aqui nas nossas hipóteses da ANOVA. Então, as hipóteses da ANOVA, H0, as médias dos tratamentos são todas iguais, e a nossa hipótese alternativa é que existe pelo menos uma média diferente das demais. Tá, então a regra de decisão é toda vez que o p-valor, nesse caso aqui 0,0004, for menor que 0,05, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existe pelo menos um tratamento diferente. Já que existe um tratamento diferente, nós vamos verificar pelo teste de Tukey quem é diferente de quem. Então, aqui, o resultado do teste de Tukey me traz os grupos, que indica quais são iguais e qual é diferente. Então, aqui ele diz que o T2, o T3 e o T1 são iguais, todos têm a letrinha A, e diferente do T0, que tem a letrinha B. Aqui, as médias estão na escala transformada. A transformação é só um artifício para que essa comparação de médias fique correta. Então, o nosso caminho agora é usar as médias originais e a comparação que veio aqui
da análise de variância com os dados transformados. Então, baseado nesse resultado aqui do teste de Tukey, copio esses resultados, e aí fazemos o seguinte. Aqui, então, eu tenho os resultados do teste de Tukey, ali da minha variável transformada, as médias na escala transformada. Então, nós fazemos o seguinte, usamos esses grupos associados às médias originais, lá na escala original. Como que eu tenho essas médias originais? Então, no início, na nossa estatística descritiva, nós calculamos as médias, variância, desvio padrão para cada tratamento. Então, aqui eu consigo organizar essa tabela. A tabela sempre tem um título, né? Então, nesse caso, tabela 2, valores médios de cobre no solo em cada tratamento. Aqui a descrição dos tratamentos, o T0, o T1, o T2 e o T3. As médias da variável cobre, para o T0, T1, T2 e o T3, e as letras respectivas do teste que nós fizemos com os dados transformados. Então, essa transformação ela pode ser descrita lá no material e método do nosso trabalho, dizendo que para a variável cobre foi aplicada a transformação de elevar ao quadrado, transformação de potência, grau 2. Então, nós descrevemos isso no material e método, e o nosso resultado sempre volta para a escala original dos dados, para que ele possa ser discutido na escala original dele. Então, aqui nós vemos que o T0 foi o que proporcionou menor nível de cobre, e ele difere estatisticamente do T1, do T2 e do T3. T1, T2 e T3 são equivalentes em teores de cobre. Qual nós iríamos recomendar, qual é mais interessante, depende do contexto. Se a gente está procurando um solo que tenha mais cobre, menos cobre, então esse contexto depende da aplicação desses experimentos, de onde ele será feito e o que a literatura diz a respeito. De quais as plantas serão cultivadas, por exemplo, pode ser um indicativo dos níveis de cobre no solo. Então, nesse momento, finalizaria aqui a nossa análise de variância com os dados transformados e o resultado final na escala original dos dados. Ok? Então, vou encerrar por aqui essa aula. Deixa eu voltar aqui e parar essa gravação.